Posso contribuir? Pode. Eu acho que essa questão que o Fernando colocou e que alguns dos colegas também citou, da dificuldade, né? Eu acho que ela surge como uma parceria inicialmente. Então é claro que, como veio a pergunta, como fazer isso? Acho que é o grande desafio. O que a gente tem que fazer, é claro, e que isso vai trazer um ganho, como o Fernando bem colocou, também é claro, né? Às vezes não no tempo que a gente imagina e nem no tempo que a outra área parceira imagina. Então, assim, essa adequação de prazo e de sensação de sucesso pode mudar de organização para organização, dependendo da maturidade que nós temos desse assunto. Mas eu acho que tem que ir algo um pouco além do que só a boa vontade de ambos os lados, né? Isso tem que existir tem que estar casado com uma metodologia da empresa. A gente percebe que muitas vezes cada área tem a sua metodologia, cada área tem a sua governança. Assim, um pouco adianta eu dizer, olha, eu tenho aqui um formulário bonito que a pessoa tem que preencher para que um projeto avance, se aquilo não der um subsídio para gerar uma métrica corporativa, para que alguém entenda um ganho disso, senão fica subjetivo. Eu acho que fiz um bom trabalho, a outra área acha que fez um mau trabalho, né? E a nossa parceria fica assim, olha, faço uma obrigação. Então, acho que é importante que esses números estejam casados com uma estratégia corporativa, e por isso o envolvimento, né, de muitas áreas ali, para que a gente perceba isso na prática, né? E esse acerto não fique no comportamento. De repente, o Fernando, a gente conhece aqui, é uma pessoa expansiva, consegue conversar bem, explorar o ponto. Talvez esse perfil, você vai depender aí do perfil. E aí, né, esse jeito de boa praça, assim, nem se encontra aí no mercado, né? Então, é importante que a gente vá adequando isso aí a alguns números, para que a gente possa medir e entender isso aqui. E a empresa tem que entender que aquilo tem um ganho. E acho que a coisa começa a fluir de uma forma mais tranquila. Você pediu? Sim. Eu reforço com o Fernando que é possível, sim. É possível, até como exemplo de causa, por ter várias tentativas e não ter conseguido chegar ao board. E aí eu fui entendendo o cenário e mudando a estratégia, né? Cada novo cenário é uma nova estratégia. Então, exemplificando, a gente deve ficar atento às oportunidades. Acho que é uma boa entrada para chegar ao porto. Se não tem oportunidade, não se vender a segurança como cidade alerta. Só dá notícia ruim. Né? Porque ninguém quer notícia ruim. É depressivo, é triste, é preocupante, né? É frustrante. Se vender de uma forma a segurança como benefício. Ninguém muda se não identificar o benefício. Okay? Mais uma pergunta aqui. Ontem no jornal Valor Econômico, que bom, os colegas estão cobrindo cada vez mais segurança da informação. No caderno especial de telecomunicações foi feita uma abordagem da segurança da informação. É fato que se deve ter cada vez mais uma visão holística, humana e processual. Mas isso não vai requerer uma mudança dos profissionais, porque na maioria deles a formação é técnica. Acho que, Edmo, você pode falar um pouco sobre isso. Você levantou também essa questão. Quer dizer, está se falando de um perfil tradicionalmente técnico, aí também não estou generalizando, e está se começando a falar em comportamento, behavior, de novo na conferência, quem estava lá sabe disso, foi uma pauta constante, a questão do comportamento e dessa transformação também do profissional de segurança. Só que tem uma formação técnica, né? A maioria. Como é que você vê isso e responder um pouquinho essa pergunta? O técnico ele continuará sendo importante, ele não perderá a sua relevância no processo, até porque nós estamos falando a quantidade de ameaça é grande, né? Não dá para brincar. Exatamente. Mas a questão do comportamento, do entendimento, né? Nós falávamos ali no café sobre variáveis culturais, né? Existem estudos já evoluindo nessa linha de entendimento do impacto cultural relacionado com segurança da informação. Existem estudos procurando entender a reação das organizações, por exemplo, num ambiente de crise, como que nós estamos vivenciando, e qual o impacto disso em investimentos, no comportamento, no humor, né, no direcionamento de ameaças especificamente, né? Então, entender a formação do profissional hoje, ela começou um processo de mudança, mas ele ainda é lento, né? A gente vê poucas aí iniciativas no sentido de formar, e eu já vi algumas
pós-graduações, né, que tem esse lado do entendimento da cybereconomia. Quais os aspectos econômicos e comportamentais, o que leva o sujeito a fazer uma fraude, por exemplo? Como que eu vou entender, como é que eu vou analisar o comportamento voltado à fraude dentro da minha organização se eu sou puramente técnico? Como é que eu vou parametrizar uma ferramenta se eu não tenho esse conhecimento, né? Então, eu tenho visto já várias publicações no sentido de formar o profissional nesse lado comportamental, no lado de entendimento de relações humanas e aspectos macroeconômicos que direcionam, por exemplo, a indústria de software, efeitos de simetria de rede. Por que eu compro Apple? Né? É porque todo mundo tem ou porque realmente é uma tecnologia muito boa de mercado? Né? Saiu uma versão nova de um determinado software de sistema operacional de telefone. Todo mundo corre para aquela versão. Por quê? Será porque o modelo do telefone é mais adequado? É porque a segurança é melhor ou é porque todo mundo está usando? Esse tipo de efeito ele tem um impacto desastroso na segurança da informação. Porque muitas das vezes a aplicação, aquele serviço que vem do mercado, ele não está preparado para a segurança. Ele veio por uma questão de mercado, por um efeito de simetria de rede. Todo mundo compra, eu vou lá e compro também. Né? Efeito, a gente chama de efeito manada. Então, existe sim uma necessidade de evoluir os profissionais para esse lado, para esse entendimento. E já existem iniciativas nesse sentido. Né? Outros estudos que envolvem ontologia, né, o fato de você transformar a forma como nós pensamos em linguagem de máquina. Né? Hoje tem muita ontologia já de segurança da informação pública na internet. O software vai começar a olhar para essas ontologias, entender comportamento e mapear isso na segurança. Por isso que eu falo muito da segurança autoadaptativa, né? Que ela vai entendendo o contexto e vai se autoadaptando. Né? Tem falhas nisso? Tem. Assim como o nosso organismo se autoadapta a algumas determinadas situações e às vezes ele não consegue se proteger adequadamente daquilo, precisa de reforço, precisa de atenção, né? Mas é fundamental que a educação e segurança da informação englobe essas disciplinas. Eu faço parte de um programa de doutorado e nós temos percebido muita publicação de artigos de ciências correlacionadas, por exemplo, segurança da informação com ciências sociais. E trabalhos fantásticos nessa linha de entendimento. E esse tema, como eu falei, foi bastante explorado também num congresso onde a maioria, formada por uma maioria de técnicos, mas onde a palavra, eu até anotei, a minha matéria até falei a quantidade de vezes que a palavra comportamento foi citada em praticamente todas as palestras. Uma pergunta que está vindo aqui, Cláudio. Também ainda sobre esse assunto? Que bom que tem uma questão para você, que é de que maneira os sistemas legados e soluções de segurança que já estão implementadas conseguem ser eficazes a ponto de garantir inovação, sem deixar de lado a proteção, e o quanto vocês estão olhando isso. Acho que estão voltando a esse tema, porque, de novo, a gente está vivendo um momento de crise, as empresas e muitos que estão participando têm soluções já implementadas de segurança e estão questionando vocês, vendors, no sentido de como é que vocês estão levando em conta o legado, que já está implementado, né? Então, você pode fazer a sua observação e também aproveitar para responder essa questão. Eu acho que os dois pontos estão aí também linkados, né? Acho que essa nova postura dos profissionais de segurança, seja oferecendo serviço ou até oferecendo uma nova solução, entendendo o negócio é muito importante para justamente tirar proveito do que já existe hoje lá para o negócio. Então, começar a falar nessa parte de motivadores de negócio, resultados esperados, apresentar soluções com casos de uso é muito importante no modelo atual. E aí sim, até tirar proveito do que já existe lá hoje. Acho que é isso que é bem importante no perfil atual dos profissionais de segurança. Ok. Bem, nós estamos indo aqui, acho que dá para tentar trazer pelo menos mais umas duas perguntas. O setor financeiro brasileiro hoje é uma referência em modelo de segurança para os demais setores em diversos países. O que é preciso para nós que não estamos no setor de segurança nos mantermos à frente, na opinião dos debatedores? Quer dizer, eu acho que o pessoal está pedindo aqui um pouco para vocês aquela palavrinha mágica ou aquele recado. Marcelo já pegou o microfone. Quer dizer, vamos lá, Marcelo. Quer
saber pode deixar aí, né? a bala de prata. Porque todo mundo fala para mim, Graça, não adianta, você vai fazer essa pergunta sempre, em todos os painéis, não tem bala de prata. Então, a gente achou uma bala de prata. Ah, Só que olha, o nosso antagonista não é um tá lobisomem. ficando histórico esse painel, hein? Entendeu? Nosso antagonista não é um lobisomem, então não adianta nada. Tem várias coisas que tem que fazer, né? Essa coisa de parceria, de trocar informação é muito importante. O Sistema Financeiro Brasileiro, desde muito cedo, se reuniu na Federação Brasileira de Bancos e começou a trocar informações lá. Em tempos para cá, a gente começou a expandir mais isso. Por exemplo, o Banco Bradesco e outros bancos no Brasil se associaram à FSI-SEC, que é a Financial Services ISEC, para trocar informações com bancos do mundo inteiro. Obviamente mais americanos, porque essa entidade é americana, mas tem banco da Austrália, do Japão, da Europa lá também. Então, essa coisa já começa a ganhar peso, porque você aprende não só com os seus erros e acertos, mas com dos outros também. Com a troca de começar a fazer essa especialização de pessoas dentro de casa, né? Então, treinar o pessoal para cuidar de segurança. Não só fazer como estavam falando também, vou pegar a melhor pessoa de redes, a melhor pessoa de software, para botar na área de segurança, para fazer uma área de segurança robusta. Tudo bem, é um jeito de fazer. Mas é legal você treinar em casa também, porque senão vai perder pessoas de outras áreas. Né? Outras áreas precisam também ter essa qualidade. Então, são duas frentes aí. O que mais que a gente pode dizer? Ficar atento a essa coisa de investir em pesquisa é muito importante. Hoje a gente tem a vantagem de viver num momento que tem muita startup surgindo, então tem muita oferta de serviços, um preço até bastante acessível, né? Então, as fintechs, como eu falei no começo, estão olhando também para o lado de segurança, startups. Eu acho que cobri boas frentes aí. Tem mais uma pergunta, eu vou tirar a palavra, mas eu acho que a gente está chegando aí no finalzinho, e uma pergunta que está trazendo um tema, para vocês terem uma ideia dos posts que eu tenho feito no LinkedIn, esse foi o que gerou maior polêmica, que é justamente o quanto as empresas, né, têm ou deveriam ter a obrigatoriedade de reportar ataques hackers. Isso é um tema polêmico. Alguém que está acompanhando linkou isso com inovação. Então, olha só como é que ficou essa brincadeira. Outro tema que está na agenda das empresas é se compartilha ou não experiências e informações sobre ataques cibernéticos. A própria Febraban articula esse compartilhamento de informações entre os bancos, mas é fechado. O quanto essa iniciativa é crucial no processo de inovação em si. Então, assim, essa pergunta chegou na hora certa, então muito obrigado porque você pegou um tema que é extremamente polêmico e linkou com o que a gente está discutindo aqui, que é a inovação. De novo, vamos fazer essa rodada final aqui, tentar ouvir um pouquinho, ouvir também a indústria sobre isso, mas a gente vai continuar falando, porque esse tema realmente é bastante assim, polêmico, né? Quem quer começar falando um pouquinho sobre isso? Posso falar um pouquinho? Você já estava direito à palavra, depois, Cláudio, eu passo para você. Complementando isso que o Marcelo respondeu até na pergunta anterior, né? Assim, como é que eu crio, se eu entendi, como é que eu crio uma área de segurança nos modelos do mercado financeiro, não sendo uma empresa financeira, né? Uhum. Isso a gente vê muito por aí, talvez não como uma área, mas como uma atividade de uma outra área. Então, acho que a primeira questão para ter uma área, assim, o que eu quero fazer com uma área de segurança? Por que eu quero ser uma área de segurança? Aquilo já é desempenhado por alguém na empresa, de repente já tem 4 ou 5 áreas que realizam aquilo e você pode concentrar numa só. Isso vai ter mais sinergia e provavelmente até uma redução para a empresa em termos financeiros. Você junta atividades, né, e acaba tendo uma equalização de recursos. Então, acho que essa é a primeira pergunta, a primeira questão. A segunda, assim, como é que a gente faz isso? Como é que quando eu começo a trabalhar junto, e eu ganho a segunda pergunta, reportar ataques, isso, o que significa, né? Assim, levando pelas leis. Eu não tenho obrigação de fazer isso em termos de Brasil, né? Em alguns outros lugares, em alguns outros países, eu preciso divulgar quando eu tenho um vazamento de informação, quando eu tenho, né, algo divulgado de clientes por aí. Isso eu não preciso fazer no Brasil. Nossa legislação não obriga que isso aconteça. O que não significa que eu não posso fazer para ter um ganho, né? Uhum. Quando nós sentamos ali na Febraban, os bancos participam, ou quando a gente senta com parceiros, como a gente citou, ou com alguns colegas, realmente, trocar essa informação ela é fundamental, né? Hoje é muito difícil, e por mais que os ataques sejam evoluídos, como é colocado na pergunta, por mais que a gente tenha uma sofisticação técnica,
dificilmente alguém vai explorar alguma coisa que seja só de uma empresa. Aquilo que explora o meu segmento, provavelmente vai explorar outros pares do mesmo segmento. Então, assim, trocar essa informação significa que eu posso antecipar. Então, assim, isso é uma atividade fundamental da segurança da informação. O que ela faz dentro da empresa? Ela é um órgão reativo? Ou não, eu quero ser preventivo. Para que eu seja preventivo, né, é inevitável que eu conheça o que está acontecendo no outro e aprenda com a dor do outro. Né? Então, assim, como a gente citou, puxa, a pessoa que hoje está na rede social e que ela tem algum problema, quando ela chegar no mercado de trabalho, ela vai ter alguma preocupação. Mas será que precisa ser com ela? Será que a gente não pode conscientizar, dando estes tipos de exemplo, para que não precise sofrer para que isso aconteça? E quando a gente faz isso hoje é mais ou menos assim. Então, quando a gente troca essa experiência, não é para trocar tecnologia, porque a tecnologia ela é acessível a todo mundo. Mas como é que ela trabalha para eu evitar aquilo? Né? Para que não precise sofrer para aprender com aquilo. E sem dúvida nenhuma que estes grupos, como o Febraban, como parcerias e assim por diante, acabam ajudando muito. Então a gente muitas vezes divulga o que acontece, mas não significa colocar isso na empresa ou na imprensa ou relatar isso na imprensa. Mas sem dúvida nenhuma que a gente pesquisa o que acontece no mercado, sim. Eu também concordo com esse ponto, Câncer. Acho que o importante é isso, conseguir tirar proveito dessa divulgação para melhorar a segurança como um todo, né? E aí acho que isso, o compromisso do Intel Security é bem esse também, né? Conseguir tratar o maior número de ameaças num tempo menor, elevando segurança e utilizando menos recursos. E esse tipo de divulgação... A experiência dos clientes, acredito que os membros têm essa experiência, obviamente muitas vezes não tem como tornar pública. A gente adoraria que vocês falassem sobre os cases, porque eles não falam, né? Mas vocês também não falam. Obviamente o segredo aí é a alma do negócio, com certeza, mas a experiência vocês têm para compartilhar, sem citar nomes, enfim, né? Eu acho que isso é um papel também importante. Fazer um comentário rápido. Só um comentário rápido sobre essa questão. É óbvio que a divulgação desse tipo de informação causa um dano reputacional para a empresa, isso é óbvio. Porém, né, acho que é como um recall de veículo, né? Hoje em dia, ninguém mais vê, se tem um recall de veículo da montadora A, eu não vou mais comprar aquele veículo. Ao contrário, você tem que usar isso com transparência e como mostrar o comprometimento da empresa. Essa cultura está em oferecer, você tem razão, temos o problema, ok, estamos trazendo as melhores soluções e tentando minimizar os impactos. Eu acho que essa questão está mudando e passa pela questão da ética e da transparência também. Bem, infelizmente, estourei até um pouquinho o tempo aqui. Gostaria de terminar com uma contribuição e lembrando a vocês também que o ataque cibernético está em pauta. Eu até falei da matéria de valor, quer dizer, tanto nós como mídia especializada já tratamos desse tema há muito tempo, mas hoje ele está na mídia geral sendo tratado, né? E ele foi recentemente, no final do ano, citado pelo diretor de regulação do Banco Central, que ele é urgente, né, como relevante, e inclusive está em debate no Comitê de Estabilidade Financeira. Então, acho que o Marcelo colocou também, no momento em que esses temas, né, relacionados a essa questão cibernética vai ganhando corpo e os governos vão se envolvendo, instituições privadas vão se envolvendo, os vendas vão se envolvendo, todo mundo tem um papel importante a desempenhar nesse processo. Então, acho que é a partir daí que a gente vai avançando. Eu agradeço a vocês, infelizmente a gente não consegue trazer todas as perguntas, mas aglutinamos os principais temas que vocês levantaram. Então, agradeço pela audiência, agradeço muito a participação de vocês também aqui no nosso estúdio. Encerramos essa série de 4, mas vamos continuar falando sobre inovação e segurança da informação nos nossos fóruns pelo país. Participem, me acompanhem também pelas redes sociais, porque vamos estar mantendo essa discussão viva ao longo de todo o ano. Muito obrigada a vocês, tenham uma excelente tarde.